Olá pessoal, vamos iniciar agora o nosso estudo de integrais triplas. Lá na física, a integral tripla calcula uma massa, mas geometricamente não vai ter muito significado para a gente em geral, beleza? O único significado geométrico da integral tripla é que quando nós integramos uma função constante igual a 1, nós obtemos o volume do sólido correspondente à região de integração. Aqui nas integrais triplas, as regiões de integração são sólidos limitados e fechados. Quando integramos a função constante igual a 1, obtemos o volume desse sólido, certo? Para ilustrar isso, vamos fazer um exemplo muito simples. Calcule o volume do sólido abaixo. É um paralelepípedo de dimensões 2, 3 e 4. Observe que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4, e z é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Essa é uma região muito simples de descrever. O nosso grande problema aqui nas integrais triplas vai ser descrever essas regiões. Esse primeiro exemplo está muito fácil. Bom, sabemos que o volume desse sólido é 24, beleza? Porque ele é um prisma, é só fazer a área da base vezes a altura, que é o produto das três dimensões. É 2 vezes 4 vezes 3. Fica 24. Beleza. Como que eu vou obter esse 24? Por meio da integral tripla. Seguinte, integral tripla são 3 símbolos de integral. E aí teremos 3 diferenciais, né? dx, dy e dz. É análogo ao que vimos lá nas integrais duplas, só que agora a gente tem uma dimensão a mais, né? Beleza, então é uma integral tripla na região t, que nós já descrevemos anteriormente, e vamos integrar a função constante 1. Então fica 1 dv. Agora a gente coloca dv, é diferencial de volume. Lá na integral dupla era diferencial de área, porque as regiões de integração eram regiões planas. Agora são regiões do espaço, né? Beleza. Como é que vai ficar essa integral? Nesse caso, eu posso escolher qualquer ordem de integração. Tanto faz. Vão existir aqui 6 ordens possíveis. Posso fazer dx, dy, dz, dx, dz, dy, enfim, são 6 ordens, né? Vamos começar com o x, pode ser. Então, x vai de 0 até 2. A integral mais de fora vai ser em relação a x. A integral do meio vamos fazer em relação a y. Então, y vai de 0 até 4. E a integral mais de dentro vai ser em relação a z. Z vai de 0 a 3. Portanto, estabelecendo essa ordem, fica dz, dy, dx. É uma integral iterada, eu resolvo do mesmo jeito que a gente fazia lá nas integrais duplas. Primeiro vou resolver a integral de 0 até 3 em relação a z, depois a integral de 0 até 4 em relação a y, e por último a integral de 0 até 2 em relação a x. Vou indo de dentro para fora, né? Muito bem. Integrando em relação a z, vai ficar z de 0 até 3, né? Então temos a integral de 0 até 2, integral de 0 até 4, de z de 0 a 3 dy dx. Certo. Integral de 0 a 2, integral de 0 a 4, de 3 menos 0 fica 3 dy dx. Integrando 3 em relação a y, obtemos 3y. Fica 3y de 0 a 4 dx. É 3 vezes 4 menos 3 vezes 0, fica 12.
integral de 0 a 2 de 12 dx. Resulta 12x de 0 a 2. É 12 vezes 2 menos 12 vezes 0. Obtemos o mesmo 24. Certo? Então, quando integramos a função f de x, y, z igual a 1, obtemos o volume do sólido correspondente à região de integração. Tá legal? Agora vamos calcular o volume de um sólido um pouquinho mais interessante. Calcule o volume do sólido T delimitado por x mais 2y mais z igual a 2, x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. O grande problema está em descrever a região no espaço correspondente a esse sólido, né? Bom, eu vou colocar na tela o esboço desse sólido para você observar como ele é. Você pode sempre tentar esboçar esses sólidos no espaço, não é uma coisa fácil de se fazer, mas pode ajudar. Porém, para resolver o problema, o que a gente de fato precisa fazer? Precisamos projetar o sólido em um dos planos. Então a gente vai olhar para um dos planos, pode ser o XY, pode ser o ZX ou o ZY. Vai depender de cada exercício, de cada situação. Às vezes é mais interessante olhar para um determinado plano, às vezes para outro. Então você olha para um plano e observa que região corresponde a essa projeção. No nosso primeiro exemplo aqui, é interessante olharmos para o plano XY. Veja que temos uma equação que relaciona x e y, x é igual a 2y, e a outra equação traz x, y e z, porém, se estamos no plano xy, é só lembrar que z é 0, né? Então eu coloco z igual a 0, obtenho outra equação com x e y. Então vamos olhar aqui para o plano XY. Ok, aqui está o plano XY. Uma das equações é x igual a 2y, ou seja, y é igual a x sobre 2. Bom, se x for 1, a função resulta 1 sobre 2, beleza? Digamos que o 1 está aqui e que 1 sobre 2 é esse ponto aqui. Vamos aumentar um pouquinho na escala, né? Então, a primeira reta, y igual a x sobre 2, passa pela origem e por esse ponto de coordenadas 1 e 1 sobre 2, né? Então, é essa reta que eu estou pontilhando. A outra reta é dada por x mais 2y igual a 2. Vou trocar o z por 0, já que estamos no plano xy, né? Bom, fica 2y igual a 2 menos x. Passa o 2 dividindo. Y é 1 menos x sobre 2. Certo? Essa é uma reta que é decrescente. Ela corta o eixo y no valor 1. Se x for 0, y é 1. E ela corta o eixo x em qual valor? Bom, se y for 0, fica x sobre 2 igual a 1, x igual a 2. Ela vai cortar o eixo x lá no 2, lá para frente, né? Porém, é mais interessante a gente encontrar o ponto de interseção dessas retas, né? Onde que elas se intersectam. Então, onde que 1 menos x ao quadrado, menos x sobre 2, aliás, onde que 1 menos x sobre 2 é igual a x sobre 2. Passa essa fração para o segundo lado da igualdade somando, vai ficar 1 igual a x sobre 2 mais x sobre 2, que é 2x sobre 2, fica x, né? Então, x é igual a 1.
as retas se intersectam em x igual a 1. Então, a outra reta corta o eixo y no valor 1 e passa por esse mesmo ponto de coordenadas 1 e 1 sobre 2. Beleza? Então, qual é essa região no plano XY? É a região acima dessa reta x sobre 2 e abaixo da reta 1 menos x sobre 2. É essa região que eu estou destacando em amarelo. Beleza. O que acontece com essa região aqui? X vai de 0 até 1. X é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Vamos escrever aqui. O y é maior ou igual a x sobre 2, que é a reta que está limitando a região por baixo, e menor ou igual a 1 menos x sobre 2, que é a reta que está limitando a região por cima. Muito bem. Menor ou igual que 1 menos x sobre 2. E o que acontece com o z? Bom, a gente sabe que z é maior ou igual a 0. O nosso sólido está sendo limitado pelo plano z igual a 0. E a outra equação nos diz que z é igual a 2 menos x menos 2x ao quadrado. Então, z é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2 menos x menos 2y. Então, como é que vai ficar o volume desse sólido? Olha só. É a integral de 0 até 1. A integral mais de fora vai ser em relação a x. Essa última integral deve apresentar os limites de integração constantes, né? Não pode aparecer variável aqui nos limites de integração, porque senão a integral não resultaria um número, né? Uma constante. A integral do meio é de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. Essa integral do meio pode apresentar uma variável, não tem problema. O que não pode aparecer aqui é duas variáveis. E aí a gente vai integrar primeiro de 0 até 2 menos x menos 2y. Essa primeira integral não faz mal aparecer duas variáveis, porque será integrada primeiro. E aí a nossa ordem de integração ficou então dz, dy, dx. Beleza. Integral de 0 a 1. Integral de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2, de z, de 0 até 2 menos x menos 2y, dy dx. Integral de 0 a 1. Integral de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. Substitui o z por 2 menos x menos 2y. Depois substitui por 0 e faz a diferença. Então, fica 2 menos x menos 2y, dy dx. Vai faltar espaço aqui, então vamos continuar na próxima tela. Muito bem. Integrando 2 menos x menos 2y em relação a y, fica 2y menos xy menos 2y ao quadrado sobre 2, que é menos y ao quadrado, certo? Tudo isso de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2.
dx. Bom, substitui primeiro o y por 1 menos x sobre 2. Então, é 2 vezes 1 menos x sobre 2. Aqui vai dar bastante conta, né? Menos x vezes 1 menos x sobre 2. Menos 1 menos x sobre 2 ao quadrado. Menos tudo isso agora substituindo y por x sobre 2. 2 vezes x sobre 2, já vou fazer direto, fica x. Menos x vezes x sobre 2, vai dar menos x ao quadrado sobre 2. Ok? Menos x sobre 2 ao quadrado, que é x ao quadrado sobre 4. Muito bem. Integral de 0 a 1 de 2 menos x menos x mais x ao quadrado sobre 2, menos esse produto notável ali, que resulta 1 menos x mais x ao quadrado sobre 4, menos x mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4 dx. O que dá para cortar aqui? Menos x com esse menos x que vai dar mais x. Beleza? Menos x ao quadrado sobre 4 com mais x ao quadrado sobre 4. Beleza? Vai sobrar, então, 2 menos 1, que é 1. Vamos cortar aqui. Menos x é menos 2x. Beleza? E x ao quadrado sobre 2 mais x ao quadrado sobre 2, 2x quadrado sobre 2, que é x ao quadrado. Beleza? Vamos ver se cabe aqui do lado. Vai ficar x menos 2x ao quadrado sobre 2, que é menos x ao quadrado, mais x ao cubo sobre 3, de 0 até 1. Integramos ali em relação a x, portanto, fica 1 menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 sobre 3, menos... vai dar 0 em todos os termos ali quando substituir o x por 0. Fica, portanto, 1 menos 1, que é 0, mais 1/3, 1/3. O volume desse sólido é 1/3. Beleza? Mais um exemplo, dada essa integral aqui, escreva-a de outra forma, invertendo a ordem de integração, integrando primeiro em relação a x, depois z e, por último, y. Note que a integral apresenta a ordem de integração dz, dy, dx, né? Primeiro em relação a z, depois y e depois x. Claro que não é só inverter os limites de integração ali, porque esses limites de integração não são constantes, né? A gente tem funções ali nos limites, então temos que analisar o que acontece em algum plano, certo? Podemos olhar para o plano XY.
Veja que essa integral diz para a gente que que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, e y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a x ao quadrado. Beleza? Então, no plano xy, qual é essa região? Bom, x ao quadrado é uma parábola, e de 0 até 1 é só metade da parábola que nós teremos aqui, né? Se x for 1, y é 1. Então, a região é simplesmente essa região aqui, abaixo dessa parábola e entre x igual a 0 e x igual a 1. Como que nós podemos interpretar essa região de outra maneira? Ao invés de olhar x de 0 até 1, eu posso olhar o y de 0 até 1. E aí o x está variando dessa parábola. O x está sendo limitado à esquerda por essa parábola e à direita pela reta vertical, x igual a 1, certo? Então, nós podemos interpretar essa região no plano xy da seguinte maneira. Y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. E o x é maior ou igual a raiz quadrada de y, certo? Porque essa curva é y igual a x ao quadrado. Então, eu isolo x é raiz quadrada de y, beleza? Então, o x vai da raiz quadrada de y até x igual a 1. Muito bem. E o que acontece com o z? O z podemos manter da mesma forma, porque z vai de 0 até y, e nós vamos integrar por último em relação a y, né? Então, não tem problema. Dessa maneira, a nova integral escrita da maneira com que o exercício propôs fica a integral de 0 até 1, integral de 0 até y, integral da raiz quadrada de y até 1 dx dz dy. Então, só isso, só para a gente observar essa mudança na ordem de integração, tá legal? Na próxima aula, veremos como as coordenadas cilíndricas podem nos auxiliar na resolução de integrais triplas. Estou te esperando lá. Grande abraço.